Fala galera, aqui é o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. No vídeo de hoje a gente vai fazer a reforma dessa espécie de banco aí, né? Esse bancão improvisado que vocês estão vendo aí. Bom, as madeiras que já tinham nesse banco, além de soltas, né? Elas estavam muito judiadas, elas sofreram um intemperismo muito forte, elas estavam cheias de prego também. Então a ideia era dar uma reformada, melhorar tudo isso que eu falei e também estender um pouco a profundidade desse banco. Ele era um banco um pouco desconfortável e a ideia era adicionar uma ripa de madeira para fazer esse banco ficar mais profundo e mais confortável. Então antes da gente ir pro vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e vamos lá. Comecei na oficina preparando as ripas de IP, né, essas tábuas aí de IP que iam ser adicionadas àquela profundidade do banco, como eu falei para vocês. Então, como eram madeiras reaproveitadas de um piso que eu tinha aqui em casa, eu tive que tirar prego, tirar aquele verniz antigo, que era espécie de sinteco, na lixadeira também. Eu tive que tirar essas laterais, que eram uma espécie de encaixe que essa madeira tinha, e deixar ela toda retinha, bem simples e preparada para ser adicionado no assento do nosso banco. Então, pessoal, eu usei as sobras aqui das próprias ripas que eu cortei ali de IP. Então tá ali uma já para lixar, a outra tá aqui. Vou usar, né, esse pedaço aqui que é a sobra para botar por baixo e emendar esses dois pedaços. O banco lá tem mais de 2 metros, 2,10 metros. Então preciso emendar essas duas ripas aqui que de 1,5 m cada uma. Vou fazer um monte de furo nesse pedaço de IP. Vou emendar por baixo. Cortei aqui mais 4 ripas dessas. Já tá no tamanho certinho para eu emendar o assento do banco que eu tô fazendo. Então eu vou emendar tudo por baixo, mesmo esquema. Vou furar isso tudo e vou parafusar por baixo, beleza? Então eu já vou deixar preparado, lixado aqui. Agora eu vou meter a 120 aqui, porque eu já lixei com a lixadeira de cinta, né? Já tirei o grosso aqui da camada de verniz antiga que tinha aqui. Então agora é só meter uma 120zinha bem de leve para já envernizar e quase acabar esse banco. Então vamos lá. Então eu comecei tirando os pregos das madeiras que já estavam lá, que já faziam parte do banco. Depois eu fui pro lixamento e eu lixei bastante essas madeiras, mas mesmo assim a gente vai ver o que deu errado no final. Bom, no caso eu tô lixando aí com uma lixadeira treme-treme, mas eu confesso pra você que no final das contas eu tive que pegar minha lixadeira de cinta porque a treme-treme não deu muita vazão, né? Ela não deu muito certo.
E como vocês podem ver, tem um parafuso atravessando esses dois blocos de cimento. A ideia era unir os blocos com o assento também para virar uma unidade só, né? Virar um bancão maciço, né? Todo no lugar certinho. No final das contas, eu acabei unindo só os tijolos, né? Só essa torrezinha de tijolos com parafuso, e eu não fixei o assento de madeira, porque a gente achou que, eu junto com os clientes, achamos que seria muito mais fácil de transportar caso tivesse essa necessidade. Então o que eu fiz foi furar, marcar primeiro, né, as distâncias certinhas, furar os blocos de cimento e depois passar um parafuso, uma barra roscada na verdade, M6, né, de 6 milímetros de diâmetro, para fazer essa fixação com porcas e arruela. Agora, com quase tudo pronto, a gente pode começar a fixar nossas ripas. Eu comecei unindo as minhas duas ripas, né, que eu tinha levado de IP. Como o banco era muito grande, de quase 2,10 m, eu preferi levar duas tábuas menores, que eu poderia transportar com mais facilidade, e unir elas lá, né? Então a primeira coisa que eu estou fazendo é isso, é unir essas tábuas que vão ficar no meio das outras duas que já existiam. Como vocês podem ver, o IP tinha uma espessura e a madeira que tinha lá tinha outra. Na verdade, era 2 centímetros e 3 centímetros, respectivamente. Eu tive que usar um pedacinho de madeira para nivelar isso tudo, e quando eu fixasse, tudo ficaria bem mais robusto, né? Sem um parafuso ficar meio que voando ali no meio do caminho. Então eu botei esse taquinho de 1 centímetro, de uma madeira qualquer, mas uma madeira maciça legal, para fazer esse enxerto aí.
E aí nessa primeira filmada que vocês estão vendo aí, que eu dei entre uma passada de verniz e outra, já dá pra ver na ponta do verniz ali, ele começando a esbranquiçar a madeira. E obviamente vocês devem ter percebido que foi esse problema que a gente teve. E assim que eu terminei de passar, eu já estava percebendo que o banco não tinha reagido muito bem. Na verdade, as ripas que já estavam nesse banco, já estavam no tempo lá na casa do cliente, elas reagiram de alguma maneira muito estranha com o verniz que eu passei. Então tinha alguma coisa, talvez que eu não tenha lixado muito bem, ou talvez que tenha impregnado na madeira, que deu esse efeito aí esquisito. Na verdade foi uma reação química que não acabou não sendo muito legal. Então eu estou procurando uma solução para voltar lá, de repente lixar todo esse banco de novo. Vamos ver se eu consigo reaver essa situação, beleza? Mas é para vocês verem que marcenaria nem sempre é uma ciência exata, às vezes as coisas dão errado, e a gente mostra tudo aqui para você. Então não se esquece, se inscreve aí no canal, deixa aquele like e valeu!